O dia 12 de julho foi determinado pela ONU como o Dia de Malala, uma homenagem à jovem paquistanesa que foi gravemente ferida num atentado e segue na luta pelo direito das meninas à educação. Essa data leva a gente à reflexão de problemas que se espalham pelo mundo em relação à infância das meninas, como violência física e sexual, evasão escolar, trabalho infantil e gravidez precoce. Sobre a urgência de mudanças para a proteção e o desenvolvimento adequado das meninas e mulheres, eu conversei mais cedo com a especialista em gênero e inclusão da Plan International, Ana Nery Lima. Esse número, infelizmente agora, quando o Fórum Econômico Global, esse ano, de 2024, lançou esse novo dado, ele retrocedeu 3 anos. Então, a gente tinha até ano passado 131 anos, para alcançar a disparidade de gênero, é o índice global, e agora ele retrocedeu em 3 anos, infelizmente. Então, o Brasil é um dos países que caiu em algumas posições também, e isso reflete principalmente em alguns grupos que a gente chama de grupos minorizados. E as meninas e mulheres, meninas, jovens mulheres e mulheres, são as que mais são afetadas quando a gente está falando de desigualdade social. E se a gente coloca uma lente, coloca uma lupa e olha a partir dessa perspectiva da interseccionalidade, coloca alguns outros marcadores sociais sobre esses dados, e quando a gente está falando de gênero, então se a gente fala que são meninas negras, meninas com deficiências, meninas LGBTQIAPN+, infelizmente isso agrava mais ainda essa situação de discriminação. E eu ia te perguntar justamente sobre esse olhar de avanço para essas questões, mas então os dados mostram justamente o contrário, Uma situação cada vez mais difícil, os problemas cada vez mais instalados. A sociedade está conseguindo dar a devida atenção e olhar para essa questão, para o problema e a dificuldade da vida das meninas e mulheres? Então, é sempre uma problemática, Enquanto os setores da sociedade caminham para colaborar e caminham para olhar isso com mais cuidado, com mais atenção, a gente tem retrocesso, Alguns retrocessos em algumas políticas. Quando a gente fala de política pública, quando a gente fala de governos, quando a gente fala de estados, não só no Brasil, mas em grande parte dos países do mundo, a gente tem retrocessos em alguns dados. Então, se você vê os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem um documento chamado Relatório Luz, A gente, esse ano de 2024, vai para a 8ª edição do Relatório Luz, que é um relatório da sociedade civil pensando para acompanhar os ODS, Desenvolvido pela um grupo de organizações, que é a Agenda 2030, e no ODS 5, que é o ODS que trata de igualdade de gênero, a gente analisa todo ano, esse relatório analisa todo ano as metas, e no último relatório, que foi o do ano passado, de 2023, as metas em relação ao ODS 5, elas tiveram um retrocesso, Infelizmente tiveram um retrocesso. Então, o ODS 5 ele é composto de 9 metas. Dessas 9 metas, 7 estão em retrocesso. E as principais dessas que estão em retrocesso, se você for olhar, são as que afetam diretamente as meninas, a sociedade como um todo, claro, mas principalmente esses grupos que eu havia comentado. Então, são as formas de discriminação, por exemplo, contra mulheres e meninas, todas as formas de violência, práticas nocivas, como o casamento infantil, por exemplo, e o acesso universal à saúde sexual. Então, esses dados, essas metas dos ODS, que seriam acabar com todas essas formas de violência, com esses dados, eles retrocederam, não tiveram avanços. E quais caminhos que podem nos levar a uma melhoria em todos esses indicadores tão negativos e de que forma cobrar medidas que acelerem essa transformação? Não tem como a gente falar disso se a gente não falar de políticas públicas, Se a gente não falar de uma intervenção dos estados, e aí a gente fala, claro, tanto numa perspectiva mundial, mas olhando aqui localmente também no Brasil. Se a gente não pensar políticas públicas que sejam cada vez mais eficazes e que sejam efetivas, a gente não vai ter um avanço
dessa perspectiva, né? A gente não vai ter um avanço desse relógio, como a gente fala, esse relógio da igualdade de gênero. E para isso a gente precisa investir, olhar principalmente essa situação das meninas, que grupos, né, de que grupos a gente está falando, de quais grupos são esses, e pensar principalmente, sobretudo, a questão da educação, então pensar a diminuição dos casos de gravidez na adolescência, pensar políticas integradas com saúde, com educação, com assistência social. Como que a gente faz com que essas meninas e jovens mulheres elas permaneçam na escola, elas façam a transição da escola para as universidades, por exemplo, tenham uma perspectiva de trabalho, emprego digno, né, sem aí tocar no trabalho infantil, a gente pensar a economia do cuidado para essas meninas e mulheres, para que elas não estejam sobrecarregadas. Então, a gente não pode falar disso, falar dos avanços dos ODS, falar dos avanços das questões de gênero, se a gente não tocar nessa questão das políticas públicas para que elas sejam cada vez mais efetivas. A gente até tem, né, leis, a gente tem algumas leis, a gente tem políticas que são boas, que são bem construídas, mas a gente precisa que cada vez mais grupos minorizados e esses grupos, as meninas e mulheres, por exemplo, de fato alcancem e tenham essas políticas efetivadas. E alguns movimentos acabam por penalizar ainda mais as meninas e as mulheres nas mais variadas questões. A sociedade está pronta para lutar contra essa movimentação? Sim, uma parte da sociedade sim, mas a gente precisa pensar, quando a gente olha massivamente, a gente precisa pensar que as pessoas precisam estar melhor informadas. Então, quando a gente fala de informação, não é qualquer informação, a gente precisa ter informação com dados, informação de qualidade e qualificada que combata, por exemplo, falsas notícias, falsas informações e dados sobre essas questões. Então, a gente precisa olhar com isso com atenção, ter campanhas, enfim, de sensibilização, de conscientização da população, da sociedade como um todo, para que a gente desmistifique e dilua essas ideias erradas, né, errôneas, sobre a culpabilização de mulheres e meninas na maioria das situações onde elas acontecem. Então, é muito importante essa movimentação de cada vez mais a gente discutir, a gente falar sobre o assunto, para que a gente não caia, infelizmente, nessa situação que vem acontecendo e sempre olhar com essa atenção e cuidar para que isso não aconteça.